Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Hoje a gente tem uma pauta maravilhosa com um doutor que eu já vou falar para vocês e vamos falar sobre harmonização, mas dos homens. Claro que eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Então estamos com o Dr. Mauro Lopes, que é nosso patrocinador, nosso parceiro e o nosso mestre em harmonização, em odontologia, né, doutor? Andou viajando, mas a gente vai falar hoje então sobre a harmonização masculina, doutor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso tema vai falar sobre harmonização facial masculina e a gente vai estar explicando um pouquinho quais os procedimentos mais procurados, falar um pouco sobre essa resistência que os homens têm em fazer os procedimentos. Então vai ser um assunto bem bacana que nós vamos abordar hoje aqui. Pois na mídia, os últimos dias a gente tem visto casos bem impactantes. Em especial um senhor de 92 anos, que é o Estênio Garcia, que fez uma super transformação. Diria que, não sei se harmonização. Qual é o seu olhar? Vou ter que cutucar o senhor hoje. Não, tranquilo. A gente vai começar a falar sobre a harmonização facial masculina, que é o nosso tema de hoje. E dentro desse tema, eu gostaria de te explicar os procedimentos mais procurados em nossa clínica. Hoje, os procedimentos mais procurados em nossa clínica, que a gente pode ver na próxima foto, seriam os procedimentos que os pacientes nos procuram, que incomodam eles. Orelha, em primeiro lugar, que aí a gente tem dois procedimentos que podem ser realizados na clínica. A otomodelação, que é um procedimento que você consegue modelar a cartilagem da orelha. Pode ser feito em crianças, pode ser feito em pacientes adultos, desde que tenha indicação. E também a gente tem a otoplastia, que é um procedimento cirúrgico, onde não há possibilidade de fazer esse procedimento de otomodelação. Em segundo lugar, uma das maiores queixas que os pacientes nos procuram é o nariz. Então o paciente do sexo masculino se incomoda bastante com o nariz. A blefaroplastia, que é o procedimento das pálpebras, é um procedimento que a gente colocou na nossa clínica faz pouco tempo. A gente tem um médico especialista que faz esse procedimento na clínica e também a gente está tendo uma procura muito grande, tanto para as pálpebras superiores como para as pálpebras inferiores. E os demais procedimentos, que são procedimentos como o botox, procedimento como a lipoaspiração de papada, que a gente faz bastante, que é a cirurgia que a gente mais realiza. E preenchimento de mandíbula e mento, também a gente tem o lip lift, são vários procedimentos que podem ser executados. Quanto à procura, a gente tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Se a gente for analisar os índices que a gente tem na nossa clínica, a gente pode observar que apenas 13% do nosso público é masculino. E aí tem toda aquela questão cultural envolvida, tá? O homem tem essa resistência em fazer procedimento. Tem um caso muito interessante, eu tenho um paciente meu que ele é resistente, gostaria de fazer o botox e vou fazer. Aí ele ficava me perguntando, e se meus amigos perceberem que eu fiz o botox? E então eles ficam nessa situação pensando muito em relação ao que as pessoas vão achar. Então, a gente tem uma característica muito significativa dos homens, que quando eles fazem algum procedimento, eu não vou dizer que é escondido, mas eles querem que seja o menos perceptível possível. E é essa a, digamos, moral da harmonização que o senhor sempre diz, que é sim melhorar, amenizar essas ranhuras que a gente começa a ter da idade, não é, doutor? Exatamente, a gente tá num processo de envelhecimento que a gente não para, né? A gente sempre fala, é a nossa briga contra o envelhecimento. E o homem tem essa questão, que ele não quer mostrar, de repente, de uma hora para outra, toda aquela transformação que aconteceu. E aí esse meu paciente não gostaria de fazer porque os amigos não gostariam de ver. E um dia eu falei para ele luta jiu-jitsu.
Aí eu falei para ele, tu sabia que o teu professor é paciente nosso lá da clínica? E ele falou, como assim? Eu falei, pois é, tu tá com medo de fazer e o teu professor, né, ele faz, né? Então é uma coisa que cada vez a gente tem que tornar mais acessível, que os homens quebrem essa resistência em se cuidar, porque as mulheres estão voando, né? E os homens não podem ficar para trás. Os homens não podem ficar para trás. Hoje em dia, a harmonização veio para poder atender toda essa demanda do público feminino, que já aderiu, que está na clínica, que está procurando novos procedimentos, mas os homens também têm que usar desses recursos. Pois, doutor, eu comecei o programa já colocando uma pitadinha, porque eu tô assim, ó, com várias pulguinhas atrás da orelha, sobre o caso esse global, né? Sim, a gente pode colocar na tela um pouquinho o caso do Estênio Garcia, que foi um caso muito polêmico, e a rede social hoje em dia é uma maneira de disseminar imagem e também disseminar maldade. Então, é um caso muito complexo, porque primeiro, né, a gente vai falar primeiro sobre a idade do paciente. Uhum. É um paciente que tem 91 anos de idade, e é um paciente que a gente não sabe qual era o desejo dele, né? Segundo ele relatou, o desejo dele era voltar às telas, né? Estar melhor fisicamente para poder conseguir mais trabalhos. E também tem toda a questão daquilo que a gente fala sobre essa mudança drástica, essa mudança que impacta de uma hora para outra. Então é muito importante a gente pensar num planejamento a longo prazo, né? Você não começar a fazer procedimentos estéticos quando você está com 80, 90 anos. A gente tem que pensar que há procedimentos preventivos, procedimentos que você pode retardar o envelhecimento e, consequentemente, não fazer uma mudança de uma hora para outra, porque impacta bastante. Porém, a internet também é muito maldosa, porque foram disseminadas assim, imagens dele que não eram imagens reais. Eu pude acompanhar bem o caso. Essas fotos que eu estou mostrando são fotos que foram as profissionais que executaram o procedimento que têm divulgado essas imagens, diferente de algumas imagens que foram passadas em alguns meios de comunicação, que aí as pessoas usam Photoshop, as pessoas distorcem o que é a realidade. Mas a dica que eu dou é para que não deixe chegar com 91 anos de idade e querer fazer uma transformação de uma hora para outra. Isso aí tem que ser gradativo. E a gente vai abordar temas como este dentro da parte masculina. Você que tem vergonha de falar para sua mulher que quer mudar um pouco, ó, escuta, fica aqui com a gente. Já volto. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
estamos hoje falando para as mulheres e principalmente para os homens que têm interesse de melhorar a sua aparência ou amenizar alguns problemas ou alguns gostos que inclusive, doutor, tem pessoas que deixam de dar entrevista, de fazer uma foto, não mostram um perfil, de vergonha a vida inteira. Então, se as mulheres estão mudando, os homens também estão buscando. E hoje o programa é para mostrar que eles podem sim. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre o envelhecimento. O envelhecimento você não tem como fugir. Essa imagem que a gente mostra aqui sobre o envelhecimento a nossa face ela vai tendo quedas, vai estar tendo alterações durante o passar do tempo e muitas vezes isso incomoda muito o paciente. Então uma das coisas que acontece bastante é em relação à queixa do nariz. O nariz, como eu coloquei ali, é o procedimento mais procurado na nossa clínica e o nariz ele tem um aspecto bem amplo porque as queixas podem ser bem variadas. Uma das queixas que a gente mais recebe é em relação a esse ossinho, esse calinho que a gente tem no dorso do nariz, que a gente chama de giba nasal. Nossa, tá bem diferente, hein? Ficou maravilhoso. Então, aí a giba nasal, até um tempo atrás, a gente teria apenas a indicação da rinoplastia, ou seja, da cirurgia plástica. E hoje em dia a harmonização facial, ela possibilita que a gente realize procedimentos menos invasivos e que dentro da expectativa do paciente alinhada com o profissional, que a gente consiga produzir resultados como esse que a gente estava mostrando na imagem, que é onde a gente consegue ver que você tem um paciente que aquele calinho incomoda um pouco e com o preenchimento com o ácido hialurônico, que é um produto reabsorvido pelo nosso organismo. Então, é um procedimento que geralmente na técnica que a gente faz lá na clínica, ele tem uma durabilidade de mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos. Nossa, bastante. Tá? Então, uma durabilidade legal. Que se o paciente também não gostar do resultado, pode ser removido esse produto, não é um produto definitivo. E a gente consegue superar a expectativa do paciente que sairia de uma cirurgia plástica para um procedimento reversível, amenizando o que incomoda ele e também o ácido hialurônico que a gente consegue levantar a pontinha do nariz, a gente consegue fazer procedimentos que sejam bem interessantes. A gente tem um próximo caso, que é a queixa do paciente. Depois desse caso aí, a gente tem esse caso, o paciente ele tinha a queixa da aba nasal dele ser muito aberta. E a gente faz um procedimento com fios, que são fios que podem também ser removidos se necessários, para poder fazer o fechamento dessa aba. Então a gente consegue diminuir essa aba. Então assim, o nariz, como a gente tem muita procura, a gente desenvolveu várias técnicas para poder suprir essa demanda, que é uma demanda muito grande. Outro procedimento bem procurado na nossa clínica, que a gente pode ver na próxima foto, é a otomodelação. Olha só, numa criança, doutor. Uma criança. Então, assim, a otomodelação é um dos procedimentos que, quando eu faço a avaliação, é um dos procedimentos que eu gosto muito de ouvir a história do paciente. Porque aqui a gente está falando de um caso de uma criança que talvez nessa idade já começa a sofrer bullying na escola. Os apelidos. Os apelidos. E isso daí acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, às vezes até o desempenho da criança na própria escola, mas também a gente faz muito procedimento, além de criança, a gente faz muito procedimento em adulto. Dá uma olhadinha nesse próximo caso. Doutora, a gente pode voltar? Posso? Olha só, a otomodelação. Isso, para quem perdeu o primeiro bloco, o que seria? Para a gente mostrar na criança. A otomodelação, ele é um procedimento que não tem cortes, você não corta nenhuma parte da orelha. É colocado um fio, que é um fio que também pode ser removido se necessário, e esse fio ele vai remodelar a cartilagem da orelha. Ele é colocado, depois de 60 dias se forma uma fibrose, aquela orelhinha que é mole, ela vai ficar durinha e vai ser mantida nessa posição. Então pode ser feito em pacientes crianças e podem ser feito em pacientes adultos, como nesse caso. E a história desse paciente é muito interessante, que esse paciente quando me procurou, é um paciente que ele chegou na clínica usando um boné para poder segurar a orelha. E ele me disse que ele
usava esse boné desde os 14 anos de idade. Desde criança vem isso. A questão do nariz também atrapalha a vida toda. Desde os 14 anos de idade usando boné, indo em festa, indo em casamento com o boné com vergonha da orelha. Então tu imagina você conseguir promover esse benefício para um paciente que sofreu bullying, que tem todo esse complexo envolvido. É um procedimento de 40, 45 minutos que a gente consegue, digamos, transformar a vida de um paciente que se isso você... que eu ia perguntar, né? Quanto tempo para fazer a orelha do menino ali depois? Não, é um procedimento rápido. E logo já vê na hora. O resultado você vê na hora. Tem um tempo de recuperação final, que a gente diz que é 6 meses, mas geralmente você já vê o resultado final. Ó, outro menino adolescente também que tinha como fica, porque a queixa. É super bonito, ele não gostava da orelha, a orelha mesmo tem uma diferença ali, e agora? Então, quando a gente fala de harmonização facial, a gente tem que desmistificar o que o pessoal pensa na rede social, que é colocar produto, que é preencher, ficar com o osso, né, com o rosto inflado. Não é isso. A harmonização facial, ela é ampla, ela envolve nariz, ela envolve orelha, envolve o sorriso também faz uma grande diferença. Dá uma olhadinha no próximo caso para a gente poder também... Ó, esse é um caso que a gente fez uma lipoaspiração de papada. É um paciente que tinha o quê? Um padrão 2, ou seja, o queixo para trás. Isso é um resultado com 15 dias. O fato da gente ter feito a lipoaspiração de papada conseguiu o quê? Projetar aumento, conseguiu aparecer a mandíbula do paciente, e isso... diferente, a gente não está colocando produto, a gente está tirando o que está em excesso. Olha o próximo caso que também é interessante para a gente poder ver. Ó, esse é um caso de um paciente que também, a queixa dele é que o lábio superior dele era muito fino, porque essa distância entre o nariz e o lábio era muito grande. E nesse caso a gente fez o procedimento de lip lift, que diminui esse tamanho entre o nariz e o lábio superior. E até o lábio os homens reclamam que eles têm pouco lábio, né? Aí vai uma resistência. Aí tem muito paciente que tem indicação de fazer o preenchimento labial, de colocar produto, né, do sexo masculino, e eles são resistentes. São poucos casos que a gente consegue fazer. Dá uma olhadinha no próximo caso, pra gente poder dar uma olhada. E esse é o procedimento que está sendo muito procurado, que é a blefaroplastia. A gente consegue fazer a cirurgia da pálpebra superior e inferior, e muitas vezes a gente vem com a indicação do médico oftalmo, porque o paciente tem dificuldade em ver. E quando você faz a cirurgia, não é uma cirurgia estética apenas, é uma cirurgia funcional. Olha lá a diferença que a gente consegue melhorar. Em relação à bolsa, é um paciente que está em recuperação ainda, que o tempo final de recuperação vai ser 6 meses. Mas doutor, fez efeito até na olheira ali? Nossa! É organizar o que a gente tem e deixar melhor. Exatamente. Homens, voltamos no terceiro bloco. Fiquem aí. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Último bloco do programa Saúde, hoje falando sobre harmonização masculina. E a gente está se coçando aqui porque o tempo corre, a gente queria falar mais. Mas eu preciso agradecer os patrocínios, que é por isso que a gente está aqui também. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas,
Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor Mauro, falando daqueles casos ali, todo mundo quer ver, quer saber mais, e que bom que várias idades que a gente pode ajudar desde criança. Então, a gente tem várias possibilidades de tratamento e, como eu digo, os planejamentos são personalizados. Muitas vezes eu recebo mensagem no Instagram, o que eu posso fazer? Então, é difícil você trabalhar também nesse mundo moderno que as pessoas querem respostas imediatas, porque tudo que a gente faz é baseado em ciência, individualidade, ouvindo o histórico do paciente, porque quando a gente fala de harmonização facial, isso envolve hábitos alimentares, exercício físico, como que o paciente cuidou dessa pele durante a vida dele. E o homem, a gente tem essa característica do homem não cuidar muito da pele, do homem se expor ao sol, não usar um protetor solar, não usar um hidratante, é cultural. E não adianta comprar e ficar na mesa, viu, Éder? Falando pro meu marido, fica lá. Ele compra quando a dermato manda, mas ele não usa. Quando manda, né? Isso. E geralmente, quando eles querem usar, eles pegam da mulher, né, emprestado, e a gente tem diferença de pele masculina, feminina, diferença de pH. Então, o homem, ele, lava o rosto com o mesmo sabonete que ele toma banho. Então, tem tudo isso mas é verdade, mas é cultural. E a gente tem essa cultura e tem a resistência também da parte masculina. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, é individualizado. E o que foi interessante a gente mostrar no bloco anterior? Que são várias possibilidades, que harmonizar é você ouvir do paciente o que é a queixa do paciente principal e dentro disso você buscar um plano de tratamento que você vai corresponder à expectativa desse paciente. E isso envolve o quê? Envolve um planejamento bem feito. Quando você faz um planejamento bem feito e planejado por etapas, não fica tão impactante como a gente estava falando no caso do Estênio Garcia ali. E doutora, eu vou ter que falar algo que me veio à cabeça. Não é só comprar um pacote, porque nós mulheres a gente adora. Vou comprar um pacote de harmonização, um pacote não sei do que. A gente gosta de facilidades de pagamento. Mas acaba que não é feito um estudo personalizado. É aquela questão de não usar o mesmo remédio em mim, não vai ficar igual no senhor. Então tem que ter uma técnica diferente, analisar todas as simetrias e não do rosto, não é, doutor? É uma consulta, né? É uma consulta. A gente não pode vender um produto, a gente tem que oferecer para o paciente um tratamento. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero comprar uma seringa, quero colocar, mas não é, a gente não trabalha com seringa, a gente trabalha com plano de tratamento, que pode ser variável a cada pessoa. Né? E os homens, o que a gente vê muito na clínica é que muitas mulheres que estão fazendo o procedimento conseguem arrastar os maridos para a clínica. E às vezes é empurrado, mas... Por gostar da pessoa, saber que a pessoa reclama e tem vergonha, né? E outra coisa que é bem importante, a partir do momento que tomam coragem de fazer, que fazem o primeiro procedimento, não param mais. Não param mais, né, doutor? E doutor, então vamos perguntar do senhor agora. O senhor já fez? O senhor faz um Sim, senhor? Eu tenho que fazer, né? Tá combinado, ele pode querer me matar A gente depois, faz, né? a gente faz. A gente é da área, se o próprio profissional que não for da área, até porque a gente precisa sentir o que o paciente sente, né? Eu já fiz há um tempo atrás a bichectomia e hoje quando o paciente vai fazer a bichectomia, eu consigo passar para o paciente o que ele vai sentir no primeiro, no segundo, no terceiro dia, como é cirurgia, se dói, se não dói e outros procedimentos também. A gente tem que passar por esses procedimentos para poder ter esse relato, para poder passar para os pacientes. E doutora, como eu lhe acompanho nas redes sociais, acompanho o doutor também Mauro Lopes, o senhor andou pela exterior, Sim. fazendo curso? Aí que tá um diferencial muito grande, né, na nossa clínica e também eu como profissional estou sempre buscando novas técnicas, novas atualizações, contato com novos profissionais. Eu tive a oportunidade de há uns dias atrás estar em Barcelona, na Universidade de Barcelona, fazendo um curso que foi um curso que eu vou te dizer que foi um divisor de águas na minha carreira. Esse curso foi promovido pela Sociedade Europeia de Harmonização Facial e nesse curso a gente tinha presente profissionais do Brasil, profissionais de Portugal, do México, da Bélgica, vários professores, onde a gente teve a possibilidade de trocar muita experiência. E com técnica. Com técnicas, porque foi um curso que a gente teve a parte teórica no primeiro dia, e no segundo dia e no terceiro dia a gente ficou no laboratório de anatomia, realizando todas as cirurgias estéticas faciais no cadáver fresco. Então,
Isso foi muito bacana porque a gente conseguiu ver a anatomia daquilo que a gente não vê no nosso dia a dia. E isso daí, na nossa profissão, é fundamental, tanto em relação à prevenção de riscos do procedimento, como em relação a você conseguir visualizar ali em loco, vendo qual o resultado que você vai conseguir proporcionar para o teu paciente através daquele procedimento, e também essa mistura, né, de técnicas que vários profissionais de cada lugar desenvolvem técnicas diferentes, macetes, dicas, que hoje eu me sinto um profissional muito mais seguro, com um conhecimento muito mais amplo, pelo fato de ter compartilhado conhecimento com os meus colegas, com as cirurgias que eu já realizo aqui, e também ter recebido deles também todo esse conhecimento com a experiência que eles também têm. E o legal é que o senhor dá consultorias e tem cursos também em Hoff, né? Sim, a gente tem o Instituto Pense Hoff, que a gente tem aqui em Passo Fundo, onde a gente dá cursos de aperfeiçoamento para profissionais dentistas, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, todos os profissionais da harmonização facial. Quem quiser pode estar acompanhando o nosso Instagram ali, Instituto Pense Hoff, onde a gente tem cursos para poder estar ajudando também no crescimento desses profissionais, porque eu acho importante essa generosidade que a gente tem que ter na nossa profissão, que não é guardar o conhecimento apenas para nós. A gente tem que compartilhar com os colegas para que a harmonização facial ela cresça com grandes profissionais em toda a nossa região. Este é o Dr. Mauro Lopes, que a gente tem a honra de ter o senhor aqui, porque eu sei que a sua agenda é, nossa, difícil, né, doutor? Mas porque ele está sempre dividindo e desenvolvendo pessoas também. Gostou da pauta de hoje? Vem mais, né, doutor, daqui uns dias? Vem. Se as pessoas tiverem sugestão, é só pedir também, né? Com certeza, estamos aqui para isso. Esse é o seu programa Saúde. Até o próximo.